Homem resgata uma menina mendiga no beco e a deixa com sua mãe. Quando ele voltou, antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim você não perderá nenhuma das histórias incríveis e emocionantes que preparamos especialmente para você. A chuva caía impiedosamente sobre as ruas de São Paulo, transformando os becos estreitos em pequenos riachos. Rafael Almeida, um homem de 35 anos, caminhava apressadamente sob seu guarda-chuva preto, ansioso para chegar em casa após mais um longo dia de trabalho no escritório de advocacia. Seu rosto cansado refletia não apenas o estresse do trabalho, mas também o peso de uma vida marcada por conflitos familiares e decisões difíceis. Enquanto atravessava uma viela escura, algo chamou sua atenção. Um pequeno movimento, quase imperceptível, fez com que ele parasse abruptamente. Estreitando os olhos para enxergar melhor através da cortina de chuva, Rafael vislumbrou uma figura encolhida em um canto, tremendo de frio. Aproximando-se cautelosamente, ele descobriu uma menina, não mais que 8 anos, vestida com roupas surradas e abraçando os joelhos contra o peito em uma tentativa vã de se proteger do frio. Seu coração apertou-se ao ver a criança naquela situação deplorável. "Oi, pequena", ele disse suavemente, agachando-se para ficar na altura dela. "Está tudo bem? Onde estão seus pais?" A menina ergueu os olhos, revelando um rosto sujo e assustado. Ela não respondeu, apenas encolheu-se ainda mais, como se quisesse desaparecer nas sombras do beco. Rafael sentiu uma pontada de angústia. Não podia simplesmente ignorar aquela criança e seguir seu caminho. "Não tenha medo", ele continuou, sua voz tranquila e reconfortante. "Eu só quero ajudar. Você está com fome? Frio?" Lentamente a menina assentiu, seus olhos grandes e expressivos fixos em Rafael. Ele tirou seu casaco e gentilmente o colocou sobre os ombros dela. "Como você se chama?" "Lia", ela sussurrou, sua voz quase inaudível sobre o barulho da chuva. "Prazer em conhecê-la, Lia. Eu sou Rafael." Ele sorriu, tentando ganhar a confiança da pequena. "Você não pode ficar aqui sozinha. Que tal virmos comigo? Conheço um lugar seguro onde você pode ficar por enquanto." Lia hesitou por um momento, mas o frio e a fome falaram mais alto. Ela pegou a mão estendida de Rafael e se levantou, suas pernas tremendo de fraqueza. Enquanto caminhavam juntos sob o guarda-chuva, Rafael não podia deixar de pensar em como sua vida estava prestes a mudar. Ele sabia que não podia simplesmente deixar Lia em qualquer lugar. Sentia uma responsabilidade inexplicável por ela. Decidiu levá-la para a casa de sua mãe, Dona Elisa, uma mulher rigorosa e por vezes difícil, mas que certamente saberia como cuidar de uma criança necessitada. O caminho até a casa de Dona Elisa foi silencioso, com Lia agarrada firmemente à mão de Rafael. Ele podia sentir o tremor da menina, e isso só aumentava sua determinação em ajudá-la. Ao chegarem à porta da casa modesta no subúrbio de São Paulo, Rafael hesitou por um momento. Sua relação com a mãe era complicada, marcada por anos de conflitos e desavenças. Mas agora não era hora de pensar nisso. Lia precisava de ajuda. Ele tocou a campainha e, após alguns instantes, Dona Elisa abriu a porta. Seus olhos se arregalaram ao ver o filho acompanhado de uma criança desconhecida e encharcada. "Rafael, o que significa isso?" ela perguntou, seu tom uma mistura de surpresa e desaprovação. "Mãe, esta é Lia", Rafael explicou rapidamente. "Encontrei-a sozinha na rua. Ela precisa de um lugar para ficar esta noite. Podemos entrar?" Dona Elisa hesitou, seus olhos passando de Rafael para Lia. Por fim, ela deu um passo para o lado, permitindo que entrassem. "Venham, entrem logo antes que peguem um resfriado." Uma vez dentro, Rafael ajudou Lia a tirar o casaco molhado e explicou a situação para sua mãe em voz baixa. Dona Elisa ouviu com uma expressão séria, ocasionalmente lançando olhares para a menina, que agora estava sentada timidamente no sofá da sala. "Rafael, você não pode simplesmente trazer uma criança de rua para casa." Dona Elisa sussurrou, a preocupação evidente em sua voz. "E se ela tiver família? E se alguém estiver procurando por ela?" "Mãe, eu não podia deixá-la lá fora naquele tempo. Amanhã nós resolveremos isso, prometo. Por favor, só esta noite." Dona Elisa suspirou profundamente, mas assentiu. "Está bem. Mas amanhã você vai resolver isso, entendeu?
Rafael concordou, grato pela compreensão de sua mãe, mesmo que relutante. Ele se voltou para Lia, que observava a interação dos dois com olhos curiosos e um pouco apreensivos. Lia, você vai ficar aqui esta noite, tudo bem? Dona Elisa vai cuidar de você, ele disse, sorrindo gentilmente para a menina. Lia olhou de Rafael para Dona Elisa, claramente insegura. Dona Elisa, percebendo o medo da criança, suavizou sua expressão e se aproximou. Venha, querida. Vamos arrumar umas roupas secas para você e depois preparar algo quente para comer, ela disse, estendendo a mão para Lia. A menina hesitou por um momento, mas então pegou a mão de Dona Elisa, permitindo que a mulher mais velha a guiasse para o banheiro. Rafael observou as duas desaparecerem no corredor, um misto de emoções turbilhonando em seu peito. Alívio por ter encontrado um lugar seguro para Lia, preocupação sobre o que fazer a seguir e uma estranha sensação de que algo importante estava prestes a acontecer em sua vida. Enquanto esperava na sala, Rafael refletiu sobre os eventos da noite. Sua rotina monótona havia sido completamente interrompida pelo encontro com Lia. Por que ele se sentiu tão compelido a ajudá-la? Havia algo naquela menina que despertava nele um instinto protetor que nunca soubera possuir. Seus pensamentos foram interrompidos pelo retorno de Dona Elisa e Lia. A menina agora vestia roupas secas, embora grandes demais para ela, e seus cabelos estavam penteados. Ela parecia mais relaxada, embora ainda cautelosa. Rafael, eu preparei um pouco de sopa para Lia, Dona Elisa disse. Você vai ficar para jantar? Ele hesitou. Normalmente evitava passar muito tempo na casa de sua mãe devido às tensões entre eles. Mas hoje, algo o impelia a ficar. Sim, acho que vou ficar, respondeu, surpreendendo a si mesmo e a sua mãe. Durante o jantar, Rafael observou como Lia comia avidamente, como se não visse uma refeição decente há dias. Ele trocou olhares preocupados com sua mãe, ambos pensando silenciosamente sobre o que poderia ter acontecido com aquela criança. Após a refeição, Dona Elisa preparou o quarto de hóspedes para Lia. A menina, exausta pelos eventos do dia, adormeceu quase instantaneamente. Rafael e sua mãe voltaram para a sala, ambos cientes de que precisavam conversar. Rafael, o que você pretende fazer? Dona Elisa perguntou, seu tom mais suave do que o habitual. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. Eu não sei, mãe. Não posso simplesmente ignorar o que aconteceu. Preciso ajudar Lia, descobrir de onde ela veio, se tem família. Dona Elisa assentiu lentamente. Entendo. Mas lembre-se, filho, você não pode salvar todo mundo. Às vezes as coisas são mais complicadas do que parecem. As palavras de sua mãe ecoaram na mente de Rafael. Ele sabia que ela estava certa, mas algo dentro dele se recusava a desistir de Lia. Eu sei, mãe, mas sinto que preciso fazer isso. Não posso explicar, mas é importante. Um silêncio se instalou entre eles, carregado de anos de conflitos não resolvidos e palavras não ditas. Finalmente, Dona Elisa falou. Está bem. Faça o que acha que deve fazer. Mas seja cuidadoso, Rafael. Não quero ver você se machucar. Rafael olhou para sua mãe, surpreso com a preocupação em sua voz. Por um momento, vislumbrou a mulher que ela costumava ser, antes que os anos de amargura e ressentimento a endurecessem. Obrigado, mãe, ele disse suavemente. Quando Rafael se preparava para ir embora, uma súbita sensação de inquietude o acometeu. Ele hesitou na porta, olhando de volta para o corredor que levava ao quarto onde Lia dormia. Mãe, você acha que ela vai ficar bem? Dona Elisa sorriu levemente, uma expressão rara em seu rosto habitualmente severo. Não se preocupe, filho. Eu cuidarei dela. Vá para casa e descanse. Amanhã será um longo dia. Rafael assentiu, agradecido pela compreensão de sua mãe. Enquanto caminhava para casa sob a chuva que agora caía suavemente, ele não podia deixar de pensar em como sua vida havia mudado drasticamente em apenas algumas horas. O encontro com Lia havia despertado algo nele, uma sensação de propósito que há muito estava adormecida. Deitado em sua cama naquela noite, Rafael não conseguia dormir. Sua mente estava repleta de perguntas sem respostas. Quem era Lia? De onde ela vinha? Por que estava sozinha naquele beco? E por que ele se sentia tão conectado a ela?
Algo lhe dizia que as respostas a essas perguntas mudariam sua vida para sempre. Com esses pensamentos, ele finalmente adormeceu, sem saber que o dia seguinte traria revelações que abalariam os alicerces de tudo o que ele acreditava saber sobre sua vida e sua família. O dia amanheceu cinzento em São Paulo, como se o céu refletisse a turbulência de emoções que agitava o coração de Rafael. Ele acordou cedo, após uma noite inquieta repleta de sonhos confusos, envolvendo becos escuros e olhos infantis assustados. Sentado à mesa da cozinha, com uma xícara de café intocada à sua frente, Rafael se perguntava como proceder. A imagem de Lia, tão frágil e vulnerável, não saía de sua mente. Decidido a descobrir mais sobre a misteriosa menina, Rafael se dirigiu à casa de sua mãe. No caminho, não pôde deixar de refletir sobre sua relação complicada com Dona Elisa. Anos de desentendimentos e expectativas não atendidas haviam criado um abismo entre eles, e a perspectiva de passar mais tempo em sua companhia o deixava apreensivo. Ao chegar, foi recebido por uma cena surpreendente. Dona Elisa e Lia estavam na cozinha, preparando o café da manhã juntas. A menina, ainda vestindo roupas grandes demais para seu corpo miúdo, sorria timidamente enquanto ajudava a colocar a mesa. Por um momento, Rafael ficou paralisado na porta, observando a cena com uma mistura de espanto e emoção. "Bom dia", ele disse finalmente, fazendo com que ambas se virassem para ele. "Rafael!", exclamou Lia, seu rosto se iluminando com um sorriso genuíno. A reação da menina pegou Rafael de surpresa, provocando nele uma sensação de calor e proteção que não conseguia explicar. Dona Elisa, por sua vez, manteve sua habitual expressão séria, embora seus olhos traíssem um brilho diferente. "Chegou cedo, filho. Venha, sente-se. O café está quase pronto." Durante o café da manhã, Rafael tentou obter mais informações de Lia, mas a menina se mostrou evasiva, mudando de assunto ou simplesmente ficando em silêncio quando questionada sobre sua família ou de onde vinha. Essa reticência só aumentou a preocupação de Rafael e sua determinação em desvendar o mistério. Após a refeição, Dona Elisa sugeriu que Lia fosse brincar no quintal, deixando-a a sós com Rafael. Assim que a menina saiu, o ar entre mãe e filho ficou carregado de tensão não resolvida. "Rafael", começou Dona Elisa, sua voz mais suave do que o habitual, "precisamos conversar sobre o que faremos a seguir. Não podemos simplesmente manter uma criança aqui sem notificar as autoridades." Rafael assentiu, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. "Eu sei, mãe, mas há algo nessa menina. Não sei explicar. Sinto que preciso protegê-la, ajudá-la de alguma forma." Dona Elisa o observou por um longo momento, uma expressão enigmática em seu rosto. Finalmente ela disse: "Filho, há algo que preciso lhe contar, algo que deveria ter dito há muito tempo." O tom de sua voz fez com que Rafael se endireitasse na cadeira, subitamente alerta. "O que é, mãe?" Dona Elisa respirou fundo, como se reunindo coragem. "É sobre seu pai e sobre uma parte do seu passado que você desconhece." As palavras pairaram no ar, pesadas e carregadas de significado. Rafael sentiu seu coração acelerar. Seu pai havia partido quando ele era muito jovem, e o assunto sempre fora um tabu entre ele e sua mãe. "O que tem, meu pai?" perguntou Rafael, sua voz mal disfarçando a ansiedade que sentia. Dona Elisa fechou os olhos por um momento, como se revivesse memórias dolorosas. Quando os abriu novamente, havia determinação em seu olhar. "Seu pai não nos abandonou como eu lhe disse. Eu o afastei, Rafael, e ao fazer isso talvez tenha cometido o maior erro da minha vida." A revelação atingiu Rafael como um soco no estômago. Anos de ressentimento e questionamentos vieram à tona de uma só vez. "Como assim, mãe? Por que você faria isso?" "Eu era jovem e tola", Dona Elisa continuou, sua voz trêmula. "Achava que sabia o que era melhor para você, para nós. Seu pai, ele era um homem complicado, Rafael. Generoso e amoroso, mas também impulsivo e, às vezes, irresponsável. Eu temia que ele pudesse machucá-lo, ou a si mesmo." Rafael lutava para processar a informação. Toda a sua vida, ele havia acreditado que seu pai os abandonara, que não os amava o suficiente para ficar. Descobrir que foi sua mãe quem o afastou
era devastador. "Por que está me contando isso agora?" ele perguntou, sua voz carregada de emoção. Dona Elisa olhou pela janela, na direção do quintal onde Lia brincava. "Porque Lia me fez perceber que, às vezes, ao tentar proteger aqueles que amamos, podemos acabar causando mais dor. E porque acho que chegou a hora de você conhecer toda a verdade sobre sua família." Rafael seguiu o olhar de sua mãe, observando Lia através da janela. A menina parecia tão inocente, tão alheia ao turbilhão de emoções que sua presença havia desencadeado. De repente, uma ideia perturbadora começou a se formar em sua mente. "Mãe", ele disse lentamente, virando-se para encará-la. "Há algo mais que você não está me contando? Algo sobre Lia?" O silêncio de Dona Elisa foi mais eloquente que qualquer palavra. Rafael sentiu o mundo girar ao seu redor, enquanto uma série de possibilidades passava por sua mente. "Rafael", Dona Elisa finalmente falou, sua voz quase um sussurro. "Há anos antes de você nascer, seu pai teve um relacionamento com outra mulher. Um relacionamento que resultou em uma criança." As implicações daquela revelação atingiram Rafael com força total. Ele olhou novamente para Lia, vendo-a com novos olhos. "Poderia ser..." "Estou dizendo", continuou Dona Elisa, interpretando o olhar de seu filho, "que existe a possibilidade de Lia ser sua meia-irmã." O mundo de Rafael pareceu desmoronar com aquelas palavras. Memórias de sua infância, questionamentos sobre seu pai, o inexplicável vínculo que sentiu com Lia desde o primeiro momento, tudo começou a se encaixar de uma maneira que ele nunca poderia ter imaginado. Como você pode ter certeza?" ele perguntou, sua voz mal saindo. "Não tenho certeza absoluta", admitiu Dona Elisa. "Mas a idade dela, a semelhança, e há algo nos olhos dela, Rafael. Algo que me lembra tanto seu pai." Rafael se levantou abruptamente, precisando de ar. Ele caminhou até a janela, observando Lia brincar despreocupadamente no quintal. A menina notou seu olhar e acenou, sorrindo. Rafael sentiu seu coração se apertar. "Por que você nunca me contou sobre isso antes?" ele perguntou sem se virar. Dona Elisa suspirou pesadamente. "Por vergonha, Rafael. Por medo. Eu pensei que estava protegendo você, mas agora vejo que só causei mais dor. Me perdoe, filho." Rafael fechou os olhos, sentindo o peso de anos de segredos e mentiras. Quando os abriu novamente, havia uma nova determinação em seu olhar. "Precisamos descobrir a verdade, mãe. Por Lia, por mim, por todos nós." Naquele momento, como que sentindo a intensidade da conversa, Lia entrou correndo na cozinha, seus olhos brilhando de excitação. "Rafael, Dona Elisa, venham ver o que eu encontrei no jardim." A inocência e entusiasmo da menina contrastavam dramaticamente com a tensão do momento. Rafael e Dona Elisa trocaram um olhar carregado de significado antes de seguirem Lia para o quintal. Enquanto caminhavam, Rafael não pôde deixar de pensar em como sua vida havia mudado em apenas 24 horas. O resgate de uma menina de rua havia se transformado em uma jornada de autodescoberta e reconciliação familiar. Ele sabia que os dias seguintes seriam cruciais, não apenas para o futuro de Lia, mas para a redefinição de sua própria identidade e de seus laços familiares. No quintal, observando Lia mostrar animadamente uma pequena flor que havia descoberto, Rafael fez uma promessa silenciosa. Independentemente do que o futuro reservasse, ele faria tudo ao seu alcance para proteger aquela criança e descobrir a verdade sobre seu passado. E talvez, no processo, ele pudesse finalmente curar as feridas que haviam marcado sua família por tantos anos. A brisa suave do fim da manhã parecia sussurrar promessas de revelações e reconciliações por vir, enquanto o sol, finalmente vencendo as nuvens, lançava seus raios sobre o pequeno grupo no jardim, como se iluminando o caminho para um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. Os dias que se seguiram à revelação de Dona Elisa foram uma montanha-russa emocional para Rafael. Cada olhar, cada gesto de Lia agora carregava um novo significado, uma possibilidade que ele nunca havia considerado antes. A menina, alheia ao turbilhão que sua presença havia desencadeado, continuava a florescer sob os cuidados de Dona Elisa,
sua personalidade doce e vivaz, conquistando até mesmo o coração endurecido da mulher mais velha. Rafael decidiu tirar alguns dias de folga do trabalho, alegando uma emergência familiar. Ele sabia que precisava resolver essa situação, não apenas por Lia, mas por si mesmo. A busca pela verdade sobre seu pai e a possível irmã tornou-se sua prioridade. Numa tarde ensolarada, enquanto Lia brincava no quintal sob o olhar atento de Dona Elisa, Rafael se encontrava no antigo quarto de sua mãe, vasculhando caixas empoeiradas em busca de qualquer pista sobre seu pai. Foi então que encontrou uma velha caixa de sapatos escondida no fundo do armário. Com mãos trêmulas, ele abriu a caixa, revelando um tesouro de memórias. Fotos antigas, cartas amareladas pelo tempo e um pequeno diário. As fotos mostravam um homem de sorriso fácil e olhos brilhantes. Seu pai, Antônio. Rafael sentiu um nó na garganta ao ver a felicidade estampada nos rostos de seus pais, tão jovens e apaixonados. Folheando o diário, Rafael se deparou com uma entrada que fez seu coração acelerar. 20 de março de 1989. Antônio partiu hoje. Não pude suportar a ideia de que ele pudesse ter outra família. O bebê está chegando e não posso arriscar perder tudo. Que Deus me perdoe, mas é melhor assim. Rafael nunca saberá. A revelação atingiu Rafael como um raio. Sua mãe não apenas afastara seu pai, mas o fizera acreditando que ele tinha outra família. A possibilidade de Lia ser sua meia-irmã ganhou ainda mais força. Absorto em seus pensamentos, Rafael não percebeu a aproximação de Dona Elisa até que ela falou, sua voz carregada de emoção. Vejo que você encontrou a caixa. Rafael se virou, seus olhos cheios de lágrimas contidas. Por que, mãe? Por que você escondeu isso de mim por tanto tempo? Dona Elisa se sentou na beira da cama, parecendo subitamente muito velha e cansada. Medo, Rafael. Medo de perder você, de que você me odiasse se soubesse a verdade. Eu era jovem e insegura, e a ideia de que seu pai pudesse ter outra família me destruiu. Rafael lutou para controlar suas emoções. Anos de ressentimento e dúvidas vieram à tona. Você ao menos tem certeza de que ele tinha outra família? Dona Elisa baixou os olhos, a vergonha evidente em sua voz. Não, eu nunca tive provas concretas, apenas rumores, suspeitas, mas foi o suficiente para me fazer agir impulsivamente. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de anos de segredos e mal-entendidos. Finalmente Rafael falou, sua voz firme. Precisamos encontrar meu pai, mãe. Precisamos saber a verdade sobre Lia. Antes que Dona Elisa pudesse responder, um grito agudo cortou o ar, vindo do quintal. Ambos se levantaram de um salto, correndo para fora. Lia estava caída próxima à velha árvore do quintal, segurando o braço com uma expressão de dor. Rafael chegou primeiro, ajoelhando-se ao lado dela. Lia, o que aconteceu? Ele perguntou, o pânico evidente em sua voz. Entre lágrimas, Lia explicou que tinha tentado subir na árvore e caído. Rafael a examinou cuidadosamente, aliviado ao perceber que parecia ser apenas uma torção leve. Vamos levar você ao hospital só para ter certeza, ele disse, pegando-a gentilmente nos braços. No caminho para o hospital, Rafael não pôde deixar de notar como Lia se agarrava a ele, confiando completamente em sua proteção. O vínculo entre eles, inexplicável até então, parecia cada vez mais forte. No pronto-socorro, enquanto esperavam pelo atendimento, Rafael aproveitou a oportunidade para tentar obter mais informações de Lia. Lia, ele começou suavemente, você pode me contar um pouco sobre sua família? Sobre onde você morava antes? A menina ficou tensa, seus olhos se enchendo de lágrimas. Eu não quero voltar, ela sussurrou. Por favor, não me mande embora. O desespero na voz de Lia partiu o coração de Rafael. Ele a abraçou, prometendo que ninguém a mandaria embora. Naquele momento ele soube que, independentemente do resultado dos exames de DNA que fariam, Lia já era parte de sua família. Após o atendimento, que confirmou ser apenas uma leve torção, eles retornaram para a casa de Dona Elisa. A experiência no hospital havia criado um novo laço entre Rafael e Lia, e ele se sentia cada vez mais determinado a protegê-la e descobrir a verdade sobre suas origens. Naquela noite,
Com Lia dormindo pacificamente, Rafael e Dona Elisa tiveram uma longa conversa. Decidiram que era hora de contratar um detetive particular para localizar Antônio e, se possível, descobrir mais sobre o passado de Lia. Rafael, Dona Elisa disse, sua voz trêmula, independentemente do que descobrirmos, quero que saiba que estou arrependida. Arrependida por ter mantido você longe do seu pai, por ter mentido todos esses anos. Espero que um dia você possa me perdoar. Rafael olhou para sua mãe, vendo pela primeira vez a vulnerabilidade por trás de sua fachada severa. Vai levar tempo, mãe, ele respondeu honestamente. Mas estamos dando os primeiros passos. Enquanto se preparava para dormir naquela noite, Rafael refletiu sobre como sua vida havia mudado drasticamente em apenas alguns dias. A chegada de Lia não apenas havia trazido à tona segredos há muito enterrados, mas também estava lentamente curando feridas antigas em sua família. No quarto ao lado, Lia dormia, alheia ao turbilhão de emoções e descobertas que sua presença havia desencadeado. Rafael fez uma promessa silenciosa à menina e a si mesmo. Ele descobriria a verdade, não importa o quão dolorosa ela pudesse ser, e garantiria que Lia sempre tivesse um lar seguro e amoroso. O futuro era incerto, cheio de possíveis revelações e desafios. Mas pela primeira vez em anos, Rafael sentiu esperança. Esperança de finalmente conhecer toda a verdade sobre seu pai, de curar os laços quebrados com sua mãe e, talvez, de formar uma nova família com Lia. Com esses pensamentos, Rafael adormeceu sonhando com um homem de sorriso fácil e olhos brilhantes, tão parecidos com os seus próprios, que estendia a mão para ele e Lia, prometendo respostas e um novo começo. A manhã chegou com uma mistura de expectativa e apreensão. Rafael havia marcado um encontro com Marina Rodrigues, uma detetive particular recomendada por um colega de trabalho. Enquanto se preparava para sair, ele não pôde deixar de notar como Lia o observava com olhos ansiosos, como se temesse que ele não voltasse. Não se preocupe, pequena, ele disse, agachando-se para ficar na altura dela. Vou voltar logo. Enquanto isso, que tal ajudar a Dona Elisa a fazer aquele bolo de chocolate que você tanto gosta? O rosto de Lia se iluminou com a sugestão e ela correu para a cozinha chamando por Dona Elisa. Rafael sorriu, grato pela capacidade da menina de encontrar alegria nos pequenos momentos, apesar das circunstâncias misteriosas que a cercavam. O escritório de Marina Rodrigues era um local modesto, mas organizado. A detetive, uma mulher de meia idade com olhos perspicazes, ouviu atentamente enquanto Rafael explicava a situação. Então, ela disse, após Rafael terminar seu relato, você quer que eu localize seu pai, Antônio, e também investigue o passado dessa menina Lia. Correto. Rafael assentiu, sentindo o peso da tarefa que estava propondo. Sei que pode não ser fácil, especialmente depois de tantos anos, mas... Marina o interrompeu com um gesto. Senhor Almeida, já lidei com casos mais complexos. Vou precisar de todas as informações que você puder fornecer sobre seu pai e sobre Lia. Fotos, datas, últimos endereços conhecidos, qualquer coisa que possa nos dar um ponto de partida. Nas 2 horas seguintes, Rafael compartilhou tudo o que sabia, incluindo as informações que havia descoberto no diário de sua mãe. Marina tomava notas meticulosamente, ocasionalmente fazendo perguntas para esclarecer detalhes. Uma última coisa, disse Marina quando eles estavam prestes a encerrar a reunião. Você mencionou que Lia parece relutante em falar sobre seu passado. Há alguma possibilidade de abuso ou trauma? A pergunta atingiu Rafael como um soco no estômago. Ele havia estado tão focado na possibilidade de Lia ser sua meia-irmã que não havia considerado completamente as circunstâncias que a levaram àquele beco naquela noite chuvosa. Eu não sei, ele admitiu, sentindo-se subitamente culpado por não ter investigado mais a fundo. Ela parece assustada quando perguntamos sobre sua família. Marina assentiu gravemente. Vou investigar com discrição, Sr. Almeida, mas sugiro que vocês considerem buscar ajuda profissional para Lia. Uma psicóloga infantil poderia ajudá-la a processar o que quer que tenha acontecido. Rafael deixou o escritório de Marina com uma mistura de esperança e preocupação. A possibilidade de Lia ter sofrido abusos o perturbava profundamente, reforçando sua determinação de protegê-la.
Ao retornar para a casa de Dona Elisa, Rafael foi recebido pelo aroma delicioso de bolo recém-assado e pelo som de risadas vindas da cozinha. A cena que encontrou ao entrar aqueceu seu coração. Lia e Dona Elisa estavam cobertas de farinha, rindo enquanto tentavam limpar a bagunça que haviam feito. Por um momento, Rafael permitiu-se esquecer as preocupações do dia, juntando-se a elas na cozinha e entrando no espírito brincalhão. Ver sua mãe assim, relaxada e sorrindo, era algo que ele não testemunhava há anos. Mais tarde, após o jantar, quando Lia já estava na cama, Rafael compartilhou com sua mãe os detalhes da conversa com a detetive. "Mãe", ele disse hesitante, "a detetive mencionou algo que não tínhamos considerado. Ela acha que Lia pode ter passado por experiências traumáticas." Dona Elisa empalideceu, sua expressão se tornando séria. "Oh, meu Deus! Como não pensamos nisso antes? Estávamos tão focados em descobrir se ela poderia ser minha irmã que não paramos para pensar no que ela pode ter passado", Rafael admitiu, a culpa evidente em sua voz. "O que podemos fazer?", perguntou Dona Elisa, sua voz carregada de preocupação. "A detetive sugeriu que buscássemos a ajuda de uma psicóloga infantil", respondeu Rafael. "Acho que é um bom começo." Naquela noite, enquanto todos dormiam, um grito agudo cortou o silêncio da casa. Rafael correu para o quarto de Lia, encontrando-a sentada na cama, tremendo e chorando. "Lia, o que houve?", ele perguntou suavemente, sentando-se na beira da cama. Entre soluços, Lia balbuciou. Ele estava vindo me pegar de novo. O homem mau." Rafael sentiu seu coração apertar. Cuidadosamente, ele abraçou Lia, sussurrando palavras de conforto. "Está tudo bem agora, pequena. Você está segura aqui. Ninguém vai machucá-la." Aos poucos, Lia se acalmou nos braços de Rafael. Quando ela finalmente adormeceu novamente, ele permaneceu ao seu lado, sua mente repleta de perguntas e preocupações. Na manhã seguinte, Rafael decidiu que era hora de ter uma conversa séria com Lia. Após o café da manhã, ele a chamou para uma caminhada no jardim. "Lia", ele começou gentilmente, "sabe que pode confiar em mim, não é? Se algo ou alguém machucou você no passado, pode me contar. Estou aqui para te proteger." Lia olhou para ele, seus olhos cheios de medo e hesitação. Por um longo momento ela ficou em silêncio. Então, com uma voz tão baixa que Rafael mal podia ouvir, ela disse: "Ele disse que me machucaria se eu contasse a alguém." Rafael sentiu uma onda de raiva e proteção o invadir. Controlando suas emoções, ele se ajoelhou para ficar no nível dos olhos de Lia. "Quem disse isso, Lia? Quem te machucou?" Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto da menina. O namorado da minha mãe", ela sussurrou. "Ele fazia coisas ruins. Minha mãe não acreditava em mim." Naquele momento, o coração de Rafael se partiu e se encheu de determinação ao mesmo tempo. Ele abraçou Lia firmemente, prometendo a si mesmo que faria tudo ao seu alcance para protegê-la e ajudá-la a superar esse trauma. "Lia, você foi muito corajosa em me contar isso", ele disse, sua voz embargada de emoção. "Prometo que vou fazer tudo o que puder para te manter segura. Você nunca mais vai ter que ver esse homem mau novamente." Enquanto voltavam para casa de mãos dadas, Rafael sabia que a jornada à frente seria difícil. Encontrar seu pai e descobrir a verdade sobre a possível relação de Lia com sua família era apenas parte do desafio. Ajudar Lia a superar seu trauma e construir uma vida segura e feliz seria uma tarefa ainda maior. Mas olhando para a pequena mão de Lia na sua, Rafael sentiu uma certeza crescer dentro dele. Independentemente dos laços de sangue, ele já amava Lia como se fosse sua própria filha, e faria tudo o que fosse necessário para garantir que ela tivesse o futuro feliz e seguro que merecia. Com essa resolução em mente, Rafael entrou em casa, pronto para enfrentar os desafios que viriam. O caminho à frente seria difícil, mas ele não estava mais sozinho. Com Lia, Dona Elisa e a esperança de encontrar seu pai, Rafael sentia que, finalmente, estava construindo a família que sempre desejou. Os dias que se seguiram à revelação de Lia foram uma montanha-russa emocional para todos na casa. Rafael, determinado a ajudar a menina, agendou uma consulta com a doutora Beatriz Campos,
uma renomada psicóloga infantil especializada em casos de trauma. Na manhã da consulta, Rafael notou como Lia estava nervosa, brincando ansiosamente com a barra de sua camiseta enquanto esperavam na sala de espera do consultório. "Está tudo bem, Lia", ele disse suavemente, segurando a mão dela. "A doutora Beatriz só quer conversar com você. Ela está aqui para ajudar." Lia assentiu silenciosamente, seus olhos grandes fixos em Rafael, buscando segurança. Quando a doutora Beatriz os chamou, Rafael sentiu Lia apertar sua mão com mais força. A doutora Beatriz era uma mulher de meia-idade com um sorriso gentil e olhos compreensivos. Ela se agachou para ficar no nível de Lia. "Olá, Lia. Que bom te conhecer. Que tal entrarmos e conversarmos um pouco?" Lia olhou para Rafael, que assentiu encorajadoramente. "Vou estar bem aqui fora, esperando por você", ele prometeu. A hora seguinte pareceu interminável para Rafael. Ele andava de um lado para o outro na sala de espera, sua mente repleta de preocupações. Quando finalmente a porta se abriu, Lia saiu com os olhos um pouco vermelhos, mas com um pequeno sorriso no rosto. A doutora Beatriz pediu para falar com Rafael em particular. "Senhor Almeida, Lia passou por experiências muito traumáticas", ela começou, sua voz profissional mas compassiva. "Vai levar tempo e paciência para ajudá-la a processar e superar isso, mas ela tem sorte de ter você. O vínculo que vocês formaram é claramente muito forte e será fundamental para a sua recuperação." Rafael sentiu um nó na garganta. "O que posso fazer para ajudá-la?" "Continue sendo esse porto seguro para ela", a doutora Beatriz aconselhou. "Mantenha uma rotina estável, seja paciente e, acima de tudo, mostre a ela que ela pode confiar em você. Vamos marcar sessões regulares e, com o tempo, trabalharemos juntos para ajudar Lia a superar seu trauma." No caminho de volta para casa, Rafael notou que Lia parecia mais leve, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. "Como foi, pequena?" ele perguntou gentilmente. Lia ficou em silêncio por um momento antes de responder. "A doutora Beatriz é legal. Ela disse que não foi minha culpa. O que aconteceu?" Rafael sentiu seu coração apertar. "E ela está absolutamente certa, Lia. Nada disso foi sua culpa." Quando chegaram em casa, foram recebidos por um aroma delicioso vindo da cozinha. Dona Elisa havia preparado o prato favorito de Lia, numa tentativa clara de animá-la após a consulta. Durante o jantar, Rafael não pôde deixar de notar como sua mãe havia mudado nas últimas semanas. A presença de Lia parecia ter suavizado suas arestas, trazendo à tona um lado carinhoso que há muito estava escondido. Mais tarde naquela noite, após colocar Lia na cama, Rafael recebeu uma ligação da detetive Marina. "Senhor Almeida, tenho algumas novidades." A voz de Marina soou séria do outro lado da linha. "Consegui algumas informações sobre seu pai." Rafael sentiu seu coração acelerar. "O que você descobriu?" "Seu pai, Antônio, esteve morando em Belo Horizonte nos últimos anos", Marina explicou. Ele faleceu há 2 anos, Sr. Almeida. Sinto muito." A notícia atingiu Rafael como um golpe físico. Ele se apoiou na parede, sentindo as pernas fraquejarem. Todos esses anos buscando respostas. E agora, mais a mais, continuou Marina, sua voz cortando os pensamentos turbulentos de Rafael. Antes de falecer, Antônio teve uma filha. Uma menina que agora deve ter por volta de 8 anos. Rafael sentiu o mundo girar ao seu redor. "Você está dizendo que..." "Sim, Sr. Almeida. Há uma grande possibilidade de que Lia seja de fato sua meia-irmã." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael lutava para processar todas as informações. Seu pai havia partido deste mundo sem que eles tivessem a chance de se reconciliar, mas deixara para trás uma conexão inesperada. "Lia, como posso ter certeza?" Rafael finalmente conseguiu perguntar. "Recomendo fortemente um teste de DNA", respondeu Marina. "Tenho os contatos necessários para realizar isso de forma discreta e rápida, se você desejar." Rafael concordou, agradeceu Marina e desligou o telefone, sentindo-se emocionalmente exausto. Ele caminhou até o quarto de Lia, abrindo a porta silenciosamente para verificá-la. A menina dormia pacificamente, alheia às revelações que poderiam mudar sua vida para sempre. Observando Lia dormir,
Rafael foi atingido por uma onda de emoções conflitantes. Tristeza pela perda de um pai que nunca chegou a conhecer verdadeiramente. Raiva pelos anos perdidos devido aos segredos e mal-entendidos. Mas, acima de tudo, um amor avassalador por aquela pequena menina que, independentemente dos resultados do teste de DNA, já era parte de sua família. Rafael voltou para a sala, onde encontrou sua mãe esperando ansiosamente. Ao ver a expressão em seu rosto, Dona Elisa soube imediatamente que algo havia acontecido. "Rafael, o que houve?" ela perguntou, a preocupação evidente em sua voz. Ele se sentou pesadamente no sofá, sentindo o peso das revelações. "Mãe", a detetive ligou. Ela encontrou informações sobre o pai." Dona Elisa empalideceu, agarrando-se à borda da poltrona. Rafael respirou fundo antes de continuar. "Ele faleceu há 2 anos, mãe. Esteve vivendo em Belo Horizonte todo esse tempo." Um soluço escapou dos lábios de Dona Elisa, anos de arrependimento e dor vindo à tona. Rafael, superando sua própria dor, moveu-se para abraçá-la. "Mas há mais", ele continuou suavemente. "Antes de falecer, ele teve outra filha, uma menina da idade de Lia." Os olhos de Dona Elisa se arregalaram com a compreensão. "Você quer dizer?" Rafael assentiu. "Existe uma grande possibilidade de que Lia seja minha meia-irmã. Vamos fazer um teste de DNA para ter certeza." O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoções não ditas e possibilidades que mudavam tudo. Finalmente, Dona Elisa falou, sua voz trêmula, mas determinada. "Rafael, independentemente do que esse teste mostrar, Lia já é parte desta família. Nós a amamos e isso é o que importa." Rafael sentiu uma onda de gratidão por sua mãe. Apesar de todos os erros do passado, neste momento ela estava absolutamente certa. "Você tem razão, mãe", ele disse, apertando a mão dela. "Lia é nossa família, não importa o que aconteça." Naquela noite, enquanto a casa finalmente silenciava, Rafael refletiu sobre as reviravoltas incríveis que sua vida havia tomado nas últimas semanas. A chegada de Lia não apenas trouxera à tona segredos há muito enterrados, mas também estava curando feridas antigas e criando novos laços familiares. O futuro ainda era incerto, com muitas questões a serem respondidas e desafios a serem enfrentados. Mas uma coisa era clara: juntos, como uma família, eles enfrentariam o que quer que viesse pela frente. Com esse pensamento reconfortante, Rafael finalmente adormeceu, sonhando com um amanhã cheio de possibilidades e o amor de uma família que, apesar de não ser convencional, era exatamente o que todos eles precisavam. Os dias que se seguiram foram uma mistura de ansiedade e esperança para Rafael, Dona Elisa e Lia. O teste de DNA havia sido realizado e agora eles aguardavam os resultados que poderiam mudar suas vidas para sempre. Enquanto isso, a vida continuava, e com ela, novos desafios e descobertas. Numa tarde ensolarada, Rafael decidiu levar Lia ao parque. A menina, que inicialmente mostrava-se tímida e retraída em ambientes públicos, agora corria e brincava com outras crianças, seu riso ecoando pelo ar. Rafael observava de longe, seu coração se enchendo de alegria ao ver o progresso que Lia havia feito em tão pouco tempo. Foi então que ele notou uma mulher, observando Lia intensamente. Algo em seu olhar fez com que Rafael ficasse alerta. Ele se aproximou de Lia, colocando-se protetoramente ao seu lado. A mulher, percebendo que havia sido notada, se aproximou hesitante. "Desculpe-me", ela disse, sua voz trêmula. "Eu não queria assustar vocês. É só que essa menina, ela se parece tanto com minha irmã quando era criança." Rafael sentiu seu coração acelerar. "Sua irmã?" A mulher assentiu, lágrimas se formando em seus olhos. "Sim, minha irmã mais nova, Clara. Ela desapareceu há alguns anos. Deixou uma filha pequena para trás." As peças começaram a se encaixar na mente de Rafael. "Senhora, por favor, me diga seu nome." "Mariana", ela respondeu. "Mariana Santos." Rafael respirou fundo, sentindo que estavam à beira de uma revelação crucial. "Mariana, meu nome é Rafael Almeida. E esta é Lia. Acho que precisamos conversar." Nos minutos que se seguiram,
Rafael explicou brevemente a Mariana como havia encontrado Lia e as circunstâncias que os levaram até ali. Mariana, por sua vez, compartilhou a história de sua irmã Clara, que havia desaparecido após se envolver com um homem abusivo. Clara sempre foi frágil, Mariana explicou, sua voz carregada de emoção. Quando ela conheceu Rodrigo, achamos que finalmente seria feliz, mas ele era um monstro. Abusava dela e da pequena Lia. Um dia, Clara simplesmente desapareceu, deixando Lia para trás. Procuramos por todo lado, mas nunca a encontramos. Lia, que havia se aproximado durante a conversa, agarrou-se à mão de Rafael, seus olhos arregalados de medo e confusão. Está tudo bem, pequena? Rafael a tranquilizou, ajoelhando-se ao seu lado. Ninguém vai te machucar. Estamos aqui para te proteger. Mariana olhou para Lia, lágrimas escorrendo por seu rosto. Lia, querida, você se lembra de mim? Sou sua tia, Mariana. Lia franziu a testa como se tentasse acessar memórias há muito enterradas. Lentamente, ela assentiu. Tia Mari, ela sussurrou, sua voz quase inaudível. O reencontro emocionante foi interrompido pelo toque do celular de Rafael. Era a detetive Marina. Senhor Almeida, a voz de Marina soou séria do outro lado da linha. Tenho os resultados do teste de DNA. Rafael sentiu seu coração saltar uma batida. E então? O teste confirma, Sr. Almeida. Lia é de fato sua meia-irmã. A revelação atingiu Rafael como uma onda. Ele olhou para Lia, vendo-a com novos olhos. Sua irmã. Sua pequena irmã. Obrigado, Marina, ele conseguiu dizer antes de desligar o telefone. Voltando-se para Mariana e Lia, Rafael percebeu que estava diante de uma encruzilhada. A tia biológica de Lia havia aparecido, mas agora ele também sabia que era irmão da menina. Como conciliar esses novos laços familiares? Mariana, Rafael começou, sua voz firme apesar da emoção. Acabei de receber a confirmação de que Lia é minha meia-irmã, filha do meu pai. Mariana arregalou os olhos, surpresa com a revelação. Isso é incrível, ela disse, um sorriso se formando em meio às lágrimas. Lia tem mais família do que imaginávamos. Os três voltaram para a casa de Dona Elisa, onde as revelações continuaram. Dona Elisa, ao saber da chegada de Mariana e da confirmação do parentesco de Lia, ficou visivelmente emocionada. Meu Deus, ela sussurrou, abraçando Lia. Você realmente é parte da nossa família, querida. As horas seguintes foram passadas compartilhando histórias, preenchendo as lacunas do passado de Lia e discutindo o futuro. Mariana explicou que, após o desaparecimento de Clara, Rodrigo havia fugido com Lia. A família procurou incansavelmente, mas nunca conseguiram encontrá-los. Agora entendo por que Lia estava sozinha naquele beco, Rafael disse, a raiva evidente em sua voz. Aquele monstro deve tê-la abandonado. Lia, que havia permanecido em silêncio durante grande parte da conversa, finalmente falou. Ele disse que mamãe não me queria mais, que ninguém me queria. O coração de todos se partiu ao ouvir as palavras da menina. Rafael a abraçou firmemente, determinado a apagar essas mentiras cruéis de sua mente. Isso não é verdade, Lia, ele disse com firmeza. Você é amada, muito amada, por mim, pela vovó Elisa, pela tia Mariana, e tenho certeza de que sua mãe, onde quer que esteja, também te ama muito. Mariana assentiu, juntando-se ao abraço. É verdade, querida. Nunca deixamos de te procurar, de te amar. Conforme a noite avançava, decisões precisavam ser tomadas. Mariana, como parente mais próxima de Lia, teoricamente teria o direito de sua guarda, mas Rafael, agora confirmado como irmão da menina, também tinha um forte vínculo com ela. O que faremos agora? Dona Elisa perguntou, expressando a dúvida que pairava sobre todos. Foi Lia quem, surpreendentemente, ofereceu uma solução. Posso ficar com todos vocês? Ela perguntou timidamente. Vocês são minha família agora, não são? O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo riso emocionado de Rafael. Claro que sim, pequena. Somos todos sua família. Mariana sorriu, assentindo em concordância. Podemos fazer isso funcionar. O mais importante é o bem-estar de Lia. Assim, naquela noite, nasceu um novo arranjo familiar. Rafael seria o guardião principal de Lia, com Mariana tendo amplo acesso e participação em sua vida. Dona Elisa, é claro,
continuaria sendo a avó amorosa que havia se tornado. Enquanto Lia dormia pacificamente em seu quarto, os adultos permaneceram na sala, discutindo os detalhes práticos desse novo arranjo e compartilhando mais sobre o passado. Rafael, olhando para sua nova família expandida, sentiu uma onda de gratidão e amor. O caminho até ali havia sido cheio de dor e desafios, mas cada passo os havia levado a esse momento de união e cura. "Sabem", ele disse, quebrando um momento de silêncio contemplativo, "acho que meu pai, onde quer que esteja, ficaria feliz em ver todos nós juntos assim." Dona Elisa, com lágrimas nos olhos, pegou a mão de seu filho. "Tenho certeza que sim, Rafael. E eu sinto muito por ter negado isso a vocês por tanto tempo. O importante é que estamos todos aqui agora", Mariana acrescentou suavemente. "E juntos vamos dar a Lia todo o amor e apoio que ela merece." Naquela noite, enquanto a casa finalmente silenciava, Rafael refletiu sobre as incríveis reviravoltas que sua vida havia tomado. O que começara como um ato de compaixão em uma noite chuvosa havia se transformado em uma jornada de descoberta, cura e amor incondicional. O futuro certamente traria mais desafios. Havia ainda a questão de encontrar Clara, de ajudar Lia a superar completamente seu trauma, de navegar as complexidades desse novo arranjo familiar. Mas Rafael sabia que, juntos, eles poderiam enfrentar qualquer coisa. Com esse pensamento reconfortante, ele finalmente adormeceu, sonhando com os muitos dias felizes que estavam por vir, com sua família recém-formada e o amor que os unia. As semanas que se seguiram às revelações foram um período de ajustes e adaptações para todos. Rafael, determinado a proporcionar um ambiente estável e amoroso para Lia, decidiu reformar sua casa para acomodar adequadamente sua nova família. Numa manhã ensolarada de sábado, Rafael, Lia, Dona Elisa e Mariana se encontraram na nova casa, prontos para começar a decoração do quarto de Lia. O cômodo, antes um escritório pouco usado, agora estava vazio, aguardando para ser transformado no refúgio pessoal da menina. "Então, pequena", Rafael disse, sorrindo para Lia, "que cor você quer para as paredes?" Lia olhou ao redor, seus olhos brilhando de excitação. Era a primeira vez que alguém lhe perguntava sua opinião sobre algo tão importante. "Posso escolher mesmo?" ela perguntou timidamente. "Claro que pode", Mariana respondeu, acariciando os cabelos da sobrinha. "Este é o seu espaço, Lia. Deve refletir quem você é." Após alguns momentos de reflexão, Lia anunciou sua decisão. "Quero azul claro, como o céu em um dia bonito." Rafael sorriu, lembrando-se de como Lia costumava olhar para o céu com admiração quando a encontrou pela primeira vez. "Azul claro será então." O resto do dia foi passado entre risos, tinta e móveis novos. Dona Elisa surpreendeu a todos com suas habilidades de decoração, enquanto Mariana mostrou-se uma pintora talentosa. Rafael, embora desajeitado com o pincel, compensava com seu entusiasmo contagiante. No final do dia, exaustos mas satisfeitos, eles admiraram o resultado de seu trabalho. O quarto de Lia havia se transformado em um espaço acolhedor e cheio de personalidade, com paredes azul celeste, uma cama confortável, estantes cheias de livros e um cantinho especial para desenhar. Lia, maravilhada com seu novo espaço, abraçou cada um deles, seus olhos brilhando de felicidade. "Obrigada", ela sussurrou, sua voz embargada de emoção. "Nunca tive um quarto só meu antes." Aquele momento tocou profundamente o coração de todos. Rafael, sentindo um nó na garganta, prometeu silenciosamente que faria tudo ao seu alcance para garantir que Lia nunca mais se sentisse negligenciada ou sem lar. Nos dias que se seguiram, a nova rotina familiar começou a se estabelecer. Rafael ajustou seu horário de trabalho para poder levar e buscar Lia na escola. Mariana, que morava em um bairro próximo, passava as tardes com a sobrinha, ajudando-a com os deveres de casa e compartilhando histórias sobre sua mãe, Clara. Dona Elisa, por sua vez, encheu a casa com o aroma de seus quitutes, determinada a colocar um pouco de carne naqueles ossinhos, como ela dizia carinhosamente sobre Lia. Uma noite, enquanto Rafael tucava Lia na cama, a menina fez uma pergunta que o pegou de surpresa. "Rafa", ela começou, usando o apelido carinhoso que havia adotado para ele.
Você acha que minha mãe ainda está viva? Rafael sentiu seu coração apertar. Ele sabia que essa pergunta viria eventualmente, mas ainda assim não estava totalmente preparado para ela. Eu não sei, pequena, ele respondeu honestamente, sentando-se na beira da cama. Mas o que eu sei é que onde quer que ela esteja, sua mãe te ama muito, e nós também te amamos, muito mesmo. Lia ficou em silêncio por um momento, processando suas palavras. Às vezes, ela disse baixinho, eu sonho com ela. Ela está sorrindo e me abraçando. Mas quando acordo não consigo lembrar direito do rosto dela. Rafael abraçou Lia, sentindo suas próprias lágrimas se formarem. Está tudo bem, Lia. Temos fotos dela, lembra? E a tia Mariana conta tantas histórias sobre ela. Vamos manter a memória da sua mãe viva em nossos corações. Depois que Lia adormeceu, Rafael se juntou a Dona Elisa na sala de estar. Ele compartilhou a conversa que teve com Lia, expressando sua preocupação. Mãe, ele disse, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. E se Clara ainda estiver viva em algum lugar? Não deveríamos estar procurando por ela? Dona Elisa olhou para seu filho com uma mistura de orgulho e preocupação. Rafael, seu coração está no lugar certo, mas não podemos dar falsas esperanças a Lia. O desaparecimento de Clara é um caso difícil. Você sabe disso. Eu sei, Rafael suspirou, mas não posso evitar pensar que talvez, só talvez, possamos encontrá-la. Na manhã seguinte, Rafael decidiu agir. Ele marcou uma reunião com Marina, a detetive que havia ajudado a descobrir a verdade sobre seu pai e Lia. Senhor Almeida, Marina o cumprimentou em seu escritório. Em que posso ajudá-lo desta vez? Rafael explicou a situação, compartilhando tudo o que sabia sobre o desaparecimento de Clara. Marina ouviu atentamente, tomando notas e ocasionalmente fazendo perguntas. Entendo sua preocupação, Sr. Almeida, ela disse quando Rafael terminou. Casos de pessoas desaparecidas são sempre complicados, especialmente após tanto tempo. Mas prometo fazer o meu melhor para descobrir o que aconteceu com Clara. Enquanto Marina iniciava sua investigação, a vida continuava para a nova família de Rafael. Lia fazia progressos notáveis em suas sessões com a doutora Beatriz, lentamente aprendendo a lidar com seu trauma e a confiar nas pessoas ao seu redor. Um dia, durante um piquenique no parque, Lia surpreendeu a todos com uma pergunta. Rafa, ela disse, olhando seriamente para ele, você é meu irmão agora, não é? Rafael sorriu, assentindo. Sim, Lia, sou seu irmão. Então, ela continuou, posso te chamar de irmão? Ou talvez de pai? O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Rafael sentiu seu coração se encher de amor e gratidão. Ele olhou para Dona Elisa e Mariana, que observavam a cena com lágrimas nos olhos. Lia, ele disse suavemente, segurando as mãos da menina, eu ficaria honrado se você me chamasse de pai. Mas quero que saiba que não importa como você me chame, eu sempre vou te amar e cuidar de você. Lia sorriu, um sorriso que iluminou todo o seu rosto, e abraçou Rafael com força. Te amo, papai, ela sussurrou. Naquele momento, sob o céu azul que Lia tanto amava, uma nova fase começou para todos eles. Uma fase de cura, de amor e de esperança. Rafael sabia que ainda havia desafios pela frente. A busca por Clara, a adaptação contínua a essa nova dinâmica familiar. Os traumas de Lia que ainda precisavam ser totalmente superados. Mas olhando para sua família reunida ali no parque, ele sentiu uma certeza profunda de que, juntos, eles poderiam superar qualquer obstáculo. O futuro, antes tão incerto, agora parecia cheio de promessas. Que Rafael estava determinado a fazer cada dia contar, a construir memórias felizes e a dar a Lia todo o amor e segurança que ela merecia. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, a pequena família recolheu seus pertences e começou a caminhar de volta para casa. Lia, segurando a mão de Rafael de um lado e a de Mariana do outro, cantarolava alegremente. Dona Elisa seguia logo atrás, seu rosto sereno refletindo a paz que finalmente havia encontrado. Rafael olhou para o céu, pensando em seu pai e em Clara, onde quer que estivessem. Ele silenciosamente prometeu honrar suas memórias, cuidando de Lia e mantendo essa família unida, não importa o que o futuro reservasse. Os meses se passaram
e a vida na casa de Rafael havia encontrado um novo ritmo. Lia florescia sob os cuidados de sua nova família, seus sorrisos se tornando mais frequentes e seus pesadelos cada vez mais raros. No entanto, a sombra do passado ainda pairava sobre eles, especialmente com a investigação sobre o paradeiro de Clara em andamento. Numa tarde de outono, enquanto as folhas douradas dançavam ao vento lá fora, Rafael recebeu uma ligação que faria seu coração saltar. Era Marina, a detetive. Senhor Almeida, a voz de Marina soava tensa. Preciso vê-lo imediatamente. Tenho novidades sobre Clara. Rafael sentiu um misto de ansiedade e esperança. Claro, Marina. Onde podemos nos encontrar? Meia hora depois, Rafael estava sentado em uma cafeteria discreta no centro da cidade, seu coração batendo acelerado enquanto aguardava a chegada de Marina. Quando a detetive finalmente apareceu, sua expressão séria fez Rafael se preparar para o que estava por vir. Senhor Almeida, Marina começou sentando-se à sua frente. Após meses de investigação, conseguimos algumas informações sobre Clara. Mas devo avisá-lo, não são notícias fáceis. Rafael assentiu, preparando-se mentalmente. Por favor, Marina, me conte tudo. Marina respirou fundo antes de continuar. Conseguimos rastrear os movimentos de Clara após seu desaparecimento. Ela fugiu para o interior de Minas Gerais, aparentemente tentando escapar de Rodrigo. Infelizmente, parece que ele a encontrou. Rafael sentiu seu sangue gelar. O que aconteceu? Clara foi internada em um hospital em uma pequena cidade mineira há cerca de 5 anos. Ela estava gravemente ferida, vítima de uma agressão brutal. Os registros médicos indicam que ela sofreu danos cerebrais significativos. Rafael fechou os olhos, sentindo uma onda de dor e raiva o invadir. Ela sobreviveu? Marina assentiu lentamente. Sim, ela sobreviveu. Mas, senhor Almeida, o dano cerebral foi extenso. Clara está viva, mas em estado vegetativo em uma clínica de cuidados de longo prazo em Belo Horizonte. A notícia atingiu Rafael como um golpe físico. Clara, a mãe de Lia, sua meio-irmã que ele nunca conheceu, estava viva, mas em um estado que tornava impossível qualquer tipo de conexão ou comunicação. Quanto a Rodrigo, Rafael perguntou, sua voz trêmula de emoção contida. Ele foi preso pouco depois do ataque a Clara. Está cumprindo pena por tentativa de homicídio e outros crimes. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, processando todas as informações. Finalmente ele olhou para Marina, determinação em seus olhos. Preciso vê-la. Preciso ver Clara. Nos dias que se seguiram, Rafael se viu diante do desafio de compartilhar essas notícias com sua família. A reação de Mariana foi de profunda dor e choque, enquanto Dona Elisa ofereceu apoio silencioso, compreendendo o peso dessa revelação. A decisão mais difícil, no entanto, era como e o que contar a Lia. Após longas conversas com a doutora Beatriz, Rafael decidiu ser honesto com a menina, mas de uma forma que ela pudesse compreender. Numa noite tranquila, Rafael sentou-se com Lia em seu quarto azul celeste. Lia, lembra que estávamos procurando por sua mãe? Ele começou gentilmente. Lia assentiu, seus grandes olhos fixos em Rafael. Vocês a encontraram? Rafael respirou fundo. Sim, pequena, nós a encontramos. Mas sua mãe está muito doente. Ela está em um hospital especial, dormindo profundamente. Lia franziu a testa, tentando entender. Ela vai acordar? Não sabemos, querida. Os médicos estão fazendo o melhor que podem, mas pode ser que ela continue dormindo por muito tempo. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Lia. Posso vê-la? Rafael abraçou Lia com força. Sim, podemos visitá-la. Mas quero que você entenda que, mesmo que ela não possa falar ou se mover, sua mãe te ama muito. E nós também te amamos muito mesmo. Nas semanas seguintes, a família se preparou para a viagem a Belo Horizonte. Foi uma jornada emocional para todos, especialmente para Lia e Mariana. Quando finalmente chegaram à clínica, o coração de Rafael estava pesado. Ver Clara, uma mulher jovem conectada a máquinas, imóvel e silenciosa, foi uma experiência avassaladora. Lia, segurando firmemente a mão de Rafael, aproximou-se lentamente da cama. Mamãe, ela chamou suavemente, sua voz trêmula. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Mariana, incapaz de conter as lágrimas, abraçou Lia por trás. Rafael observou, sentindo uma mistura de dor e amor tão intensa que quase o sufocava. Surpreendendo a todos, Lia começou a falar com sua mãe, contando sobre sua nova vida, sobre Rafael, Dona Elisa e Mariana. Ela falou sobre seu quarto azul, sobre a escola e seus novos amigos. E então, num gesto que partiu o coração de todos, ela pegou a mão inerte de Clara e a colocou em seu rosto. "Eu te amo, mamãe", Lia sussurrou. "E está tudo bem. Papai Rafael está cuidando de mim agora." Naquele momento, Rafael sentiu como se um ciclo tivesse se fechado. O passado e o presente se entrelaçavam de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado. Olhando para Lia, tão forte e corajosa diante de uma situação tão difícil, ele sentiu um amor e um orgulho imensuráveis. Ao saírem da clínica, Rafael sabia que essa visita era apenas o começo de uma nova fase em suas vidas. Haveria mais visitas, mais conversas difíceis, mais momentos de dor e cura. Mas olhando para sua família, Lia, Mariana e Dona Elisa, ele sabia que juntos eles poderiam enfrentar qualquer desafio. No caminho de volta para casa, enquanto Lia dormia no banco de trás do carro, Rafael refletiu sobre a incrível jornada que os trouxera até ali. De um encontro casual em uma noite chuvosa a essa família improvável e amorosa, cada passo, cada desafio os havia tornado mais fortes e unidos. O futuro ainda era incerto. Clara poderia um dia acordar ou poderia permanecer naquele estado para sempre. Lia ainda tinha um longo caminho de cura pela frente. E Rafael sabia que sua própria jornada de autodescoberta e crescimento estava longe de terminar. Mas naquela noite, dirigindo de volta para São Paulo com sua família, Rafael sentiu uma paz que nunca havia experimentado antes. Ele olhou pelo retrovisor para Lia, adormecida e serena, e fez uma promessa silenciosa. Não importa o que o futuro reservasse, ele estaria ali, amando, protegendo e guiando, porque era isso que as famílias faziam. E eles, com todas as suas imperfeições e desafios, eram uma família. O céu noturno estava pontilhado de estrelas, como pequenos faróis guiando o caminho de volta para casa. Rafael sorriu, sentindo que, pela primeira vez em muito tempo, eles estavam todos exatamente onde deveriam estar. Os meses que se seguiram à visita a Clara foram um período de profunda reflexão e ajuste para toda a família. Lia, em particular, parecia ter amadurecido quase que da noite para o dia. Suas sessões com a doutora Beatriz se tornaram ainda mais importantes, ajudando-a a processar a complexa teia de emoções que a descoberta sobre sua mãe havia desencadeado. Rafael, por sua vez, se viu navegando em águas desconhecidas. Ser pai, porque era isso que ele havia se tornado para Lia em todos os sentidos que importavam. Era um desafio constante, mas também uma fonte inesgotável de alegria e propósito. Numa manhã de sábado, enquanto preparava o café da manhã, Rafael foi surpreendido por Lia, que entrou na cozinha com uma expressão determinada no rosto. "Pai", ela começou, e o coração de Rafael se aqueceu ao ouvir a palavra. "Eu estive pensando. Quero fazer algo para ajudar pessoas como a mamãe." Rafael se agachou para ficar no nível dos olhos dela. "É uma ideia maravilhosa, Lia. O que você tem em mente? Talvez possamos visitar outras pessoas no hospital, ler para elas ou apenas fazer companhia." O orgulho que Rafael sentiu naquele momento era quase palpável. "Acho que é uma ideia incrível, pequena. Vamos conversar com a tia Mariana e a vovó Elisa sobre isso, que tal?" A ideia de Lia rapidamente se transformou em um projeto familiar. Mariana, utilizando seus contatos como assistente social, ajudou a estabelecer um programa de voluntariado na clínica onde Clara estava internada. Dona Elisa se encarregou de preparar lanches e pequenos presentes para os pacientes, enquanto Rafael coordenava as visitas e atividades. Ver Lia florescer nesse papel de cuidadora era algo extraordinário. Ela lia histórias para os pacientes, conversava com suas famílias e, de alguma forma, parecia trazer luz até para os cantos mais sombrios da clínica. Durante uma dessas visitas, Rafael observava Lia lendo para uma senhora idosa quando sentiu uma mão em seu ombro. Era Dr. Oliveira, o médico responsável pelo caso de Clara.
Senhor Almeida, o médico disse com um sorriso gentil. Posso falar com você por um momento? Rafael assentiu, sentindo uma pontada de ansiedade. Eles se afastaram um pouco e o Dr. Oliveira continuou. Tenho observado as visitas de vocês, especialmente as interações de Lia com sua mãe. E bem, notamos algumas mudanças sutis nos padrões cerebrais de Clara durante essas visitas. O coração de Rafael deu um salto. O que isso significa, doutor? Não quero criar falsas esperanças, o médico alertou. Mas há indícios de que Clara pode estar reagindo, mesmo que em um nível muito básico, à presença de Lia. É um sinal positivo, embora ainda seja cedo para tirar conclusões definitivas. Rafael sentiu uma onda de emoções o invadir. Esperança, medo, excitação. O que podemos fazer? Continue com as visitas, com as conversas. A estimulação constante pode ser benéfica. Mas, Sr. Almeida, é crucial manter as expectativas realistas. O caminho, se houver algum, será longo e incerto. Aquela conversa marcou o início de uma nova fase para a família. As visitas à clínica ganharam um novo propósito, com todos se revezando para falar com Clara, ler para ela, tocar suas músicas favoritas. Lia, em particular, parecia florescer nesse papel, conversando animadamente com a mãe sobre seu dia a dia, suas esperanças e sonhos. Em casa, a vida continuava seu curso, trazendo novos desafios e alegrias. Rafael, incentivado por Dona Elisa e Mariana, decidiu formalizar legalmente sua adoção de Lia. O processo foi longo e por vezes estressante, mas o apoio da família e a determinação de todos os envolvidos tornaram tudo possível. Numa tarde ensolarada, após meses de espera e preparação, Rafael e Lia finalmente compareceram ao tribunal para a audiência final de adoção. A sala estava cheia. Dona Elisa, Mariana, a doutora Beatriz e até mesmo alguns dos novos amigos que haviam feito através do trabalho voluntário na clínica. Quando o juiz finalmente pronunciou as palavras que oficializavam a adoção, a sala irrompeu em aplausos. Lia, com lágrimas de alegria nos olhos, abraçou Rafael com toda a força que seus pequenos braços permitiam. Agora é oficial, pai, ela sussurrou, sua voz embargada de emoção. Rafael, sentindo seu próprio coração transbordar de amor, abraçou Lia de volta. Sempre foi oficial em nossos corações, pequena. Mas sim, agora o mundo todo sabe que somos uma família. A celebração que se seguiu foi alegre e emocionante. Em meio às congratulações e abraços, Rafael não pôde deixar de pensar em como sua vida havia mudado drasticamente nos últimos anos. De um homem solitário, preso em conflitos familiares não resolvidos, ele havia se transformado em um pai dedicado, parte de uma família amorosa e unida. Naquela noite, após colocar uma Lia exausta mas feliz na cama, Rafael se encontrou na varanda de casa contemplando as estrelas. Dona Elisa se juntou a ele, trazendo 2 xícaras de chá. No que está pensando, filho? Ela perguntou suavemente. Rafael sorriu aceitando a xícara. Em como a vida é imprevisível, mãe. Se alguém tivesse me dito há alguns anos que eu estaria aqui hoje sendo pai, parte dessa família incrível, eu nunca teria acreditado. Dona Elisa assentiu, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. A vida tem uma maneira de nos surpreender, não é? Às vezes, os maiores presentes vêm dos lugares mais inesperados. Eles ficaram em silêncio por um momento, apreciando a quietude da noite e o conforto da presença um do outro. Finalmente, Rafael falou. Obrigado, mãe. Por tudo. Sei que nem sempre foi fácil entre nós, mas estou grato por estarmos aqui agora juntos. Dona Elisa sorriu, pegando a mão de seu filho. Eu também, Rafael. Eu também. Enquanto a noite avançava, Rafael refletiu sobre o caminho que os trouxera até ali. Havia sido uma jornada cheia de desafios, dor e incertezas, mas também havia sido uma jornada de amor, cura e descobertas. O futuro ainda reservava muitas incógnitas. O estado de Clara, o crescimento de Lia, os desafios que certamente viriam com a adolescência. Mas Rafael sabia que, não importava o que viesse, eles enfrentariam juntos, como a família que haviam se tornado. Com um último olhar para o céu estrelado, Rafael fez uma promessa silenciosa. Uma promessa de amor incondicional,
de paciência nos momentos difíceis, de celebração nas alegrias. Uma promessa para Lia, para sua mãe, para Mariana e para si mesmo, porque no final era isso que importava. O amor que os unia, a família que haviam construído e a força que encontravam uns nos outros. E com esse pensamento reconfortante, Rafael se preparou para enfrentar o que quer que o futuro reservasse, sabendo que não estava mais sozinho. 5 anos se passaram desde a adoção oficial de Lia por Rafael. O tempo, como sempre, trouxe mudanças, desafios e momentos de alegria inesperada. Lia, agora com 13 anos, havia se transformado em uma adolescente vibrante e compassiva, carregando consigo a força que nasceu das adversidades de sua infância. Era uma manhã de primavera quando o telefone tocou. Rafael, agora com alguns fios grisalhos nas têmporas, atendeu com o coração acelerado ao reconhecer o número da clínica onde Clara estava internada. Senhor Almeida, a voz do Dr. Oliveira soou do outro lado da linha. Precisamos que você venha à clínica imediatamente. Houve uma mudança no estado de Clara. O mundo pareceu girar ao redor de Rafael. Após tantos anos de visitas, de esperanças cautelosas e decepções silenciosas, poderia ser que... Estamos a caminho, Rafael respondeu, sua voz tremendo ligeiramente. A viagem até a clínica foi um borrão de ansiedade e expectativa. Lia, sentada no banco do passageiro, mantinha-se em silêncio, seus olhos refletindo uma mistura de medo e esperança. Mariana e Dona Elisa seguiam logo atrás em outro carro. Ao chegarem à clínica, foram imediatamente conduzidos ao quarto de Clara. O Dr. Oliveira os aguardava na porta, seu rosto uma máscara de profissionalismo, mas com um brilho nos olhos que Rafael não conseguia decifrar. Antes de entrarem, o médico disse suavemente: "Preciso prepará-los. Clara mostrou sinais de consciência esta manhã. Ela abriu os olhos e parece estar respondendo a estímulos. No entanto," ele fez uma pausa, olhando diretamente para Lia. "É importante entender que, após tanto tempo, pode haver limitações." Lia assentiu corajosamente, apertando a mão de Rafael. "Entendemos, doutor. Podemos vê-la agora?" Ao entrarem no quarto, o silêncio era palpável. Clara estava deitada como sempre, mas seus olhos estavam abertos, movendo-se lentamente pelo ambiente. "Mamãe?" A voz de Lia tremeu ao chamar. Os olhos de Clara se fixaram na direção da voz. Por um momento, nada aconteceu. Então, lentamente, quase imperceptivelmente, os cantos de sua boca se curvaram em um pequeno sorriso. A sala explodiu em emoção. Lia correu para o lado da cama, segurando a mão de sua mãe e falando rapidamente entre lágrimas de alegria. Mariana soluçava abertamente, enquanto Dona Elisa murmurava orações de gratidão. Rafael ficou paralisado, overwhelmed by the magnitude of the moment. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções. Clara fazia progressos lentos, mas constantes. Sua capacidade de comunicação era limitada, restrita a piscadas e pequenos movimentos, mas para uma família que havia esperado anos por qualquer sinal, era como se o sol tivesse finalmente rompido através das nuvens mais escuras. Semanas se transformaram em meses. A recuperação de Clara era um processo lento e árduo. Houve momentos de frustração, de dor, de dúvida. Mas também houve momentos de pura alegria. O dia em que Clara conseguiu apertar a mão de Lia de volta, a primeira vez que ela pronunciou o nome da filha, embora de forma arrastada. Rafael observava tudo com uma mistura de emoções. Ver o vínculo entre Lia e Clara se reconstruir era algo belo e agridoce. Ele sabia que seu papel na vida de Lia estava mudando novamente. Mas ao invés de medo ou ciúme, sentia apenas gratidão e amor. Um ano após o despertar de Clara, a família se reuniu para uma celebração especial. Clara, agora capaz de sentar-se em uma cadeira de rodas e comunicar-se através de um tablet especial, estava no centro das atenções. Lia, com lágrimas nos olhos, abraçou sua mãe. "Estou tão feliz que você esteja aqui, mamãe", ela sussurrou. Clara, com movimentos lentos, mas determinados, digitou em seu tablet: "Eu sempre estive, meu amor, em seu coração." Rafael observava a cena, sentindo seu próprio coração se encher de emoção.
Ele se aproximou colocando uma mão no ombro de Lia e outra na mão de Clara. Obrigado, ele disse suavemente para Clara, por nos dar essa segunda chance, por ser tão forte. Clara olhou para Rafael, seus olhos transmitindo uma gratidão que as palavras não podiam expressar. Ela digitou lentamente. Obrigada por cuidar da nossa menina. Naquele momento, algo se solidificou entre eles. Um entendimento, um vínculo que transcendia as definições tradicionais de família. Eles eram, todos eles, uma unidade forjada através de amor, perda, esperança e perseverança. À medida que a celebração continuava ao seu redor, Rafael refletiu sobre a jornada incrível que os trouxera até ali. De um encontro casual em uma noite chuvosa a esta família extraordinária e amorosa, cada passo, cada desafio os havia tornado mais fortes, mais unidos. Lia, agora uma jovem na beira da adolescência, carregava em si a força de sua história. O amor de dois pais, um biológico e outro do coração, o apoio de uma família estendida que desafiava definições convencionais e uma resiliência que havia sido testada e provada repetidamente. Dona Elisa, observando a cena com olhos marejados, aproximou-se de Rafael. Quem diria, hein, filho? Ela disse suavemente. Olhe para esta família que construímos. Rafael abraçou sua mãe, sentindo uma onda de gratidão por todas as reviravoltas que a vida havia trazido. É incrível, não é? Como o amor pode nos transformar, nos curar. Enquanto a noite avançava, Rafael se viu na varanda, olhando para as estrelas. As mesmas estrelas sob as quais ele havia encontrado Lia tantos anos atrás. Ele pensou em seu pai, em Clara, em todos os caminhos tortuosos que os haviam levado a este momento. Lia se juntou a ele, apoiando a cabeça em seu ombro. No que está pensando, pai? Rafael sorriu abraçando-a. Em como a vida é imprevisível, pequena. Em como às vezes as coisas mais difíceis podem nos levar aos lugares mais maravilhosos. Lia assentiu, sua maturidade além de seus anos evidente em seus olhos. Somos uma família estranha, não somos? Ela riu suavemente. A melhor família, Rafael corrigiu, beijando o topo de sua cabeça. De dentro da casa, vieram os sons de risos e conversas. Mariana contando uma história, Dona Elisa reclamando carinhosamente sobre alguém não comer o suficiente. O som suave do tablet de Clara. Era o som do amor, da família, do lar. Rafael sabia que o futuro ainda traria desafios. A recuperação contínua de Clara, a adolescência de Lia, os altos e baixos inevitáveis da vida. Mas ele não tinha medo. Porque agora ele sabia, com uma certeza que vinha do fundo de sua alma, que juntos eles poderiam enfrentar qualquer coisa. Enquanto pai e filha voltavam para dentro, de volta ao calor de sua família improvável, mas perfeitamente imperfeita, Rafael fez uma última promessa silenciosa às estrelas. Uma promessa de amor, de coragem, de esperança. Uma promessa para o futuro, qualquer que fosse ele. Porque no final era isso que importava. O amor que os unia, a família que haviam construído e a força que encontravam uns nos outros. E com Lia ao seu lado, Clara de volta às suas vidas e o apoio inabalável de Dona Elisa e Mariana, Rafael sabia que estavam prontos para escrever o próximo capítulo de suas vidas, juntos.